Estamos ao vivo, acabamos de realizar uma cirurgia guiada aqui no consultório, com o novo sistema EasyGuide, eu e a doutora Cláudia. Então, resolvemos fazer uma live para passar a nossa experiência. Uma experiência que a gente já tem há algum tempo, trabalhando com implante, com cirurgia guiada, e agora com o novo sistema EasyGuide da Neodent. E então eu queria te perguntar, Maria Cláudia, o que você achou do sistema? Você gostou? Achou simples? Achou difícil trabalhar? Eu, a princípio, já tínhamos tido alguma experiência com isso, e a gente fazia tempo que estava querendo passar, né, essa experiência para a turma. E a minha experiência, né, o que eu achei o kit, a princípio, muito enxuto, muito tranquilo de reconhecer, as fresas são muito fáceis de utilizar. Eu achei que veio para facilitar mesmo, e eu acho que vem para dominar o mercado no sentido de facilitar tanto para o paciente, guias, mais rapidez. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Inclusive, está sendo transmitido tanto pelo Instagram como pelo YouTube. E no YouTube a gente consegue passar algumas imagens da cirurgia, o nosso planejamento aqui. Então, para quem quer ver algumas imagens, né, no YouTube isso é possível. Já no Instagram a gente não consegue passar imagens, né? Voltando ao assunto, para quem não conhece o assunto de cirurgia guiada, né? Para quem não conhece cirurgia guiada, eu gostaria de definir para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Tem muita gente que trabalha com implante, mas ainda não fez cirurgia guiada. A cirurgia guiada é uma técnica inovadora que utiliza imagens tridimensionais para planejar e executar procedimentos cirúrgicos protéticos com uma precisão sem precedentes. E tudo isso é planejado em software, um software especializado que você pode visualizar a anatomia do paciente em 3D e simular o procedimento antes de ocorrer a cirurgia. Então, o planejamento ele é feito através do software e de uma imagem tridimensional. Você já posiciona o implante antes de começar a cirurgia. Isso quer dizer, a expectativa se torna muito mais plausível, né? Você tem maior domínio daquilo que você vai operar, daquilo que você vai realizar. Por quê? Porque o seu planejamento anterior te dá uma precisão e a exatidão, isso é a palavra que eu queria usar, exatidão do que você tem ali naquele planejamento, é exatamente aquilo que você vai encontrar sem nenhum grande desafio e surpresa de sofrimento, quer que seja para o paciente, né? Então, eu estou lendo aqui uma pergunta do Paulo, falando quais são as principais vantagens da cirurgia guiada em comparação aos métodos tradicionais de implantes dentários. E é justamente isso que a gente falou, né? Esse planejamento tridimensional antes da cirurgia, porque para quem já opera implante da maneira tradicional há muito tempo, sabe que a hora que dá aquela apreensão é a hora do posicionamento do implante, né? Fica aquela discussão, um pouquinho mais para cá, mais estabilizado. Principalmente quando você trabalha com áreas limítrofes, onde você tem uma perda óssea, ou então muito tempo que o paciente não usa uma prótese, já teve uma atrofia maxila, mandíbula, então a sua previsibilidade, que hoje a palavra-chave é previsibilidade, né? Sim, a parte de zona estética, né? Isso. Formação de papila, a problemática muito grande de, depois, quando for a realização da prótese, você não ter grandes surpresas de posicionamento, mau posicionamento da prótese. Você tem casos em que você tem perda de implante, quebra de próteses por causa do mau posicionamento, mau planejamento, né? Às vezes começa a comprar um monte de componente protético para tentar resolver um mau posicionamento de implante. Isso. Então, acho que essa é uma das principais vantagens mesmo da cirurgia. E eu acho também uma das principais vantagens é que uma cirurgia que a gente já vinha fazendo com grande rapidez, porque
A técnica, o tempo, a utilização de bons materiais e bons equipamentos já trazia para a gente uma certa rapidez e eficiência. Mas eu acho que esse sistema veio para acelerar mais ainda o processo. Você tem chance de não utilizar de grandes cortes, grandes incisões, você tem, muitas vezes, depois você vai passar o kit em momento prévio, vai explicar tudo direitinho, sim, mas muitas vezes não precisa nem de corte, né? Não, é só para vantagem. Muitas e muitas cirurgias não se rebate retalho. Né? Isso, e o paciente ele quer rapidez, menos sofrimento, volta ao trabalho com maior rapidez também, né? E sem dor. Né? Pós-operatório. O traumático de um afastamento gengival é grande. É grande, né? Uhum. E a rapidez, né? Certo. Então a rapidez é muito grande. Aqui o Paulo está perguntando de novo, o Paulo está trabalhando hoje, hein, cara? Pelo amor de Deus. Né? Quais são os desafios enfrentados pelos dentistas ao adotar a técnica de cirurgia guiada? E como esses desafios podem ser superados? Na minha opinião, eu acho que o desafio do dentista, ele, desde a sua formação, ele já sabe que em nenhum momento da vida ele vai poder parar de estudar. De se especializar, de uma maneira ou de outra, adquirir sempre equipamentos e técnicas novas. Então, o desafio é a boa vontade em estar sempre se preparando para aprender novas técnicas, para abraçar novos equipamentos e investimento. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que adquirir equipamento, a gente tem que andar para frente, né? Mas, por outro lado, eu acho que o enfrentamento é para o lado positivo, porque você, a partir do momento que você domina essa nova técnica, abraça essa nova causa, o que você vai ter lá na frente são frutos bons. Eu acho que você vai lançar mão de modernidade, os frutos virão, a sua receita, o ticket vai aumentar, porque você, no boca a boca, vai ser muito melhor, porque o paciente vai falar, poxa vida, fiz um implante em que nem me cortou, nem me machucou, voltei para o trabalho logo ali 2 dias depois, um dia depois. Então, eu acho que o enfrentamento é positivo. Para mim, eu vejo como isso. E também agora entrar na era digital, né? É um desafio também. Você começa a trabalhar com uma era digital. Aí eu falo, a pessoa que está começando, ele vai ter uma segurança para um amparo da cirurgia guiada, para ter mais confiança de começar. Certo. E para quem já tem muita experiência, ele vê que ele vai melhorar a cirurgia dele, vai melhorar de qualidade, de rapidez, e você vai ter um software do seu lado, né? Te ajudando a planejar seus casos, né? Tem uma pergunta legal aqui que vem também, que como que a cirurgia guiada está influenciando na educação odontológica e o treinamento de novos profissionais nessa área de implantodontia. É uma coisa que você tem pretensão de ajuda, sim, você que já tem formação e trabalha já em várias entidades como professor, sim, e também tem uma gama de pessoas que você cuida junto, está sempre ensinando. O que você vai fazer dessa parte aí? Para quem já trabalha com implante, é um procedimento, né, a cirurgia guiada, que você consegue aprender à distância por cursos através de computador, né, não presenciais, né, porque existe um método, né, um método que você vai fazer o passo a passo. Você aprender esse passo a passo, você consegue fazer a cirurgia guiada no seu consultório já rapidamente. Inclusive, a gente está com curso... Desculpe, interromper um minutinho. Claro que aquele cirurgião que já trabalha com isso, aquele iniciante também é capaz, mas demanda de uma certa experiência, uma técnica certa, né? Já é um passinho além. Precisa ter feito um curso, né? De, no mínimo, uma atualização, né? Ter praticado o implante, né? Então, inclusive no dia 28 de maio, agora, desse mês, às 8 horas, a gente vai fazer uma live gratuita, né? Uma aula gratuita, falando desse passo a passo, né? Da cirurgia guiada. E para quem nunca fez cirurgia guiada, ou ouviu falar, tem vontade de aprender, a gente vai passar esse passo a passo no nosso método, que a gente fala o SLS+, mais simples, mais rápido e mais seguro.
que você vai conseguir trabalhar com cirurgia guiada no seu consultório. Já logo no dia seguinte. E não precisa ter scanner, a gente precisa de uma tomografia. Mas e como que faz quando a pessoa não tem um scanner, a história ainda não pôde adquirir? Então, aí tem dois métodos, né? Você pode trabalhar tanto com a moldagem, uma moldagem com uma silicona de adição, né, de qualidade, ou então com os centros de planejamento. Hoje, os centros de planejamento, os centros radiológicos, eles oferecem esse serviço já, tanto de planejamento, como também de escaneamento bucal. Né? E isso, só uma prévia para quem está totalmente fora dessa técnica, você está falando que esse centro de planejamento, ele faz o escaneamento, produz o modelo, e aí sim o contato com o protético para a manufatura do guia? Basicamente, você vai fazer a tomografia obrigatória, certo. Como fugir da tomografia. Aí, se você não quiser mandar seu paciente para o centro radiológico, talvez alguns lugares ainda não tenham um scanner, né? Você pode fazer uma moldagem, aí você manda para o centro de planejamento, ele vai escanear esse modelo. E aí vai obter a imagem DICOM, que é através da tomografia, e a STL, que é através do escaneamento do modelo ou da boca do paciente com o scanner. Ele vai sobrepor essa imagem e ali fazer o planejamento dos implantes. Certo. É lógico que com a participação do cirurgião dentista, né, do protesista dentista e do protético também. Então, a gente fica com um planejamento em grupo, né? Tanto o cirurgião como o protesista, eles vão, e o protético ajuda a decidir o posicionamento do implante, que é muito interessante. E aí, o que eu achei interessante da cirurgia? O que eu achei interessante da cirurgia foi o seguinte, foi que a gente, principalmente da Easy Guide, as brocas são mais curtas do que as fezes, né? São mais curtas do que os kits tradicionais. E aquela letinha para adaptar não existe mais, ela é direta no guia. Ela agiliza demais, né, a cirurgia. Entendi. Aqui vamos ver. Bom, e aí a gente está passando algumas imagens do caso aí para vocês assistirem, né? Quem quer acompanhar. E como eu já falei, né? Quem quer aprender um pouco mais da cirurgia vai conseguir no dia 28 de maio, às 20 horas, a fazer perder um tempinho ali, uma hora e meia. Não é uma perda, né? Vai ganhar, né? Vai sempre uma evolução, a gente tem que acompanhar, infelizmente, hoje, aquele que não se submeter ao digital, está perdendo porque não vai conseguir. Todos os laboratórios hoje estão se digitalizando, todos os consultórios, o paciente já está na realidade da inteligência artificial. A gente tem que lutar, isso vem dentro daquela pergunta de um dos desafios, é a gente quebrar barreiras e aprender. É claro que estamos aqui também para isso, pessoas que tiverem dificuldade nessa parte, a gente se coloca à disposição. Sim, né, no enfrentamento disso. A gente sabe, antigamente, a gente teve enfrentamento daqueles que não trabalhavam com luva e precisaram se acostumar a trabalhar com luva. Foi uma luta, né? As seringas, que vieram seringas de vidro, e para passar para tudo descartável, foi uma luta. Então, a gente tem que novamente quebrar barreiras, e eu acho que agora é uma quebra de barreira muito mais difícil e desafiadora, porque são coisas que a gente veio para trabalhar, a gente aprendeu para pôr a mão na massa. E a gente agora tem que partir para o mundo desconhecido, que é uma parte, muitas vezes, que a gente, além de não dominar, a gente muitas vezes não gosta, porque é uma parte que a gente não é aquilo que a gente quer. A gente gosta do biológico, dentro do nosso conforto, o consultório quietinho. Muitas pessoas não gostam de se expor, como a gente está aqui, né, se submetendo a isso, mas a gente precisa muitas vezes a pessoa abrir para um mundo novo é muito mais fácil, é muito mais revigorante e também muito mais financeiramente melhor, né? Mas, olha, eu vou te falar, esse método que a gente vai passar,
A pessoa, só com o celular, com o WhatsApp, ele vai conseguir fazer todo o planejamento dele, porque ele não vai precisar aprender a planejar no software. Então, você não precisa ser um expert em informática. Quem sabe mandar um zap, responder um WhatsApp, ele vai saber, ele vai conseguir trabalhar com o nosso método. Então, é para tudo, é para todos, desde os jovens, cirurgiões dentistas, até as pessoas aqueles que já estão há muito tempo, que não sabem, que tem dificuldade de trabalhar com computador, mas no nosso método a gente vai ensinar uma maneira fácil de você implementar. É um guia prático mesmo. Tudo que a gente ouve, né, é assim que a gente faz e é verdade. Por enquanto é o básico. Claro, se houver necessidade, depois haverão outros. Sim, não vai ser aprofundado também. Né? Mas assim, o básico você já consegue. E nessa sua primeira live que você vai fazer, você vai apresentar que tipo de cirurgia? É uma cirurgia mais simplificada? Ou você vai já partir, por exemplo, para um protocolo? Não, você se preocupou por enquanto ensinar e mostrar uma coisa mais simplificada para ver como não é uma que é simples, né? Quem faz um, faz três, faz quatro. Né? Mas é para passar o passo a passo. Isso. É um mapa, nós vamos passar um mapa de como fazer uma cirurgia guiada. É lógico que para quem está iniciando na cirurgia guiada, o ideal é começar com um caso mais simples, né? Até para você pegar confiança, né? Você pega confiança no kit, confiança na broca, confiança no resultado e rapidamente você consegue passar para os casos complexos, aí de acordo com a experiência do profissional, né? Não pula etapas, mas acelera processos, né? E isso também acelera processos, mas sem você correr riscos e sem parar de trabalhar com o que a gente chama sempre, que a gente procura, é o padrão ouro da implantodontia. Você usa e abusa de materiais, né, de implantes de última geração, é muito tranquilo de fazer, você pode aprender com uma certa rapidez e logo vai estar totalmente adaptado à técnica nova. Né? Muito fácil. É muito mais fácil do que o profissional imagina, porque às vezes fica com essa barreira do digital, mas a gente vai trabalhar com a mão na massa, né? A gente vai pôr a mão na massa para trabalhar. O digital é o planejamento. A partir dali é o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. Você tem mais algumas imagens aí prévias? Você pode dar uma... que a gente não preparou muito ainda, porque nós vamos passar a nossa aula dia 28 de Sim, mas só essas, né? Como é tudo digitalizado. Sim, tudo faz parte do planejamento. Certo. Né? Ali se posiciona um implante, você veja onde que você vai posicionar o implante mesodistal e também a profundidade do osso, né? Onde você vai ancorar o seu implante. Certo. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Eu achei que foi válido. Foi uma quebra de gelo, foi um bate-papo legal. Quem tiver a oportunidade de conhecer, dar um beijinho para a gente, os nossos amigos, os nossos pacientes. Sim. E a gente também quer continuar com isso, cada vez com mais facilidade, cada vez mais integração. Então, coisas boas virão por aí. Sim, não tem nada de aventura, tudo embasado. Um embasamento científico, né? E bastante experiência. A gente já está na área há bastante tempo e é o que a gente gosta de fazer, né? Então a gente convida quem tiver vontade e quiser aprender um pouquinho mais e agregar valor na sua cirurgia, novamente falando, dia 28 de maio, às 20 horas, nós vamos estar com uma aula gratuita sobre cirurgia guiada. Você consegue colocar só o slide do dia 28 para a gente? Dia 28. Será que eu consigo? Eu acho que não. Se eu colocar do lado? Não tem aqui. Não está aí? Não está aqui. Sim, é o último. Apareceu aqui. Apareceu? Apareceu. Tá, Academia do Implante. Né? Isso, coloca como destaque principal a página toda. Então, aí você me ferrou em Paulo. É o seguinte, você só pode fazer a inscrição aqui no... Isso. Aqui, ó. Pequenininho ali. Então, quem quiser fazer inscrição, pode fazer através do site, né, www.academiadoimplante.com.br.
E no Instagram tem o link da bio também consegue fazer a E outra inscrição. coisa também, quem quiser, entre em contato, mande um WhatsApp, recadinho, né? A gente vai se adaptando, né? Com Vamos certeza. combinando, ainda tem um tempinho de algumas semanas aí para a gente se falar, e quem tiver alguma dúvida, interesse, a gente está à disposição. E as dúvidas, pode entrar na academia do implante.com.br, lá tem tudo. Isso, a gente vai responder. Isso mesmo. Legal. Tá legal. Então tá bom, ficamos contentes. Se quem quiser aparecer na nossa live no dia 28 e aprender um pouquinho mais, A gente nós vai vamos ficar ficar muito contentes com a contente. presença de vocês. Muito obrigada, um bom final de semana para todos, com muita alegria, fiquem com Deus. Um abraço.